Hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Oséias, que é um apelo para nós voltarmos ao verdadeiro amor. Se você gosta de história de amor, essa de Oséias e Gomer com certeza vai mexer com você. Oséias segurou o rosto de Gomer com as mãos, olhou bem dentro dos olhos dela e pediu que ela voltasse para casa. Aconchegou-a nos braços e Oséias 3:3 ele diz: você viverá comigo por muitos dias, não será mais adúltera, não adulterará mais com homem algum, não pertencerá a outro homem, e eu viverei com você. Que palavras ternas a uma esposa tão leviana, cuja essência dela estava ligada à infidelidade. Estas palavras só podiam ter saído do coração de Deus. Por mais que Gomer houvesse traído Oséias, por mais que ela houvesse entristecido, afligido, causado dor ao coração dele, ele ainda amava ela com todas as forças dele. Gomer, ela era uma mulher ambiciosa. Ela acreditava que ela precisava de tudo que o mundo oferecia para que ela pudesse ser feliz. E ela procurava isso em outros lugares, e ela procurava isso nos braços de outros homens que lhe davam vestes finas, joias valiosas, comidas sofisticadas, bebidas refinadas, tudo em troca dos favores dela. Mesmo em meio a tudo isso, a todos os comentários que haviam na cidade, enquanto Oséias pregava a palavra de Deus com tanta santidade, todo mundo da cidade sabia o que a mulher dele fazia. Todo mundo sabia que cada dia ela estava com um homem. Todo mundo sabia que os filhos que ele tinha em casa não eram dele, eram de outros homens, sabe? Contudo, em meio a tudo isso, Oséias ele permanecia fiel a Deus, fiel a Gomer, fiel à aliança de casamento que um dia ele havia contraído. Gomer, porém, continuou a trilhar esse caminho tortuoso. E o que aconteceu com a vida dela? Ela veio a ser escrava. E é isso que o pecado faz com a vida da gente. O pecado nos seduz com tantas coisas desejáveis, mas depois ele nos acorrenta e ele nos mata. Como o filho pródigo, quando Gomer chegou no fundo do poço, aí ela começou a avaliar todo o bem que ela estava rejeitando. Ela começou a avaliar como Oséias era amoroso, como ele era fiel, como ele era bondoso, como ele era misericordioso com a vida dela. Ela começou a sentir saudades dos filhos dela. Então Oséias resgatou ela com 180 gramas de prata, que era metade do que custava um escravo. Isso para mostrar como ela se tornou tão desprezível que quem vendeu ela não deu praticamente valor nenhum na vida dela. Deus ordenou Oséias que a aceitasse de volta, revelando assim o grande amor de Deus pelo seu povo. A cidade inteira conhecia a história de Gomer e de Oséias. E numa época, e entre um povo tão machista, você pode imaginar o que aquela cidade falava de Oséias? Falava: esse homem é um tolo. Como esse homem pode aceitar de volta uma mulher tão desprezível? Será que esse homem não tem sangue na veia? Oséias sentiu o constrangimento de Deus. Oséias sentiu as dores de Deus quando o povo de Deus trai a Deus com tantos ídolos. Quando Oséias profetizava acerca do amor e da aliança do Senhor, todo mundo sabia que era sincero, porque a própria vida dele era reflexo disso. Era reflexo de amor, era reflexo de perdão a todo pecado, a toda iniquidade. Oséias 2, 19 e 20, Deus fala: eu me casarei com você para sempre. Eu
Me casarei com você em justiça, em retidão, em amor, em fidelidade, e você conhecerá ao Senhor. Sempre os profetas chamados para ser a boca de Deus pagaram alto preço para isso, porque a vida deles foi tão moldada a ponto de representar o próprio amor de Deus pelo seu povo infiel. Gomer revela que por mais baixo que nós venhamos a descer, Deus, Ele jamais desiste de nos amar. E Deus jamais deixa de se importar conosco, mesmo quando a gente vem a ter a colheita de todo o pecado que nós temos cometido. Deus se importa conosco. Deus não consegue conter as compaixões dele para conosco. Deus nos socorre. Sempre haverá um caminho de volta, um lar para o qual nós poderemos retornar. O tamanho do nosso pecado é o maior motivo pelo qual nós devemos nos voltar a Deus e jamais nos afastarmos dele. Não são os sãos que precisam de médico, são os enfermos. Jesus Cristo, Ele não veio para chamar os justos, Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Então volte-se para esse amor, sabe? Pense essa semana no tamanho do amor desse Deus pela tua vida. Talvez você saiba, como Gomer, que a tua vida não tem agradado ao Senhor. Talvez como Gomer, você saiba que você tem andado por caminhos tortuosos e só você sabe quais são estas coisas na tua vida que não tem agradado ao Senhor. Mas eu quero falar, o amor de Deus atrai. O amor de Deus em Cristo Jesus, o preço que foi pago pelo teu resgate, o sangue derramado te atrai para você voltar a Ele. Pense nisso nessa semana e refaça esse caminho de volta. Tem braços abertos esperando por você, para um novo recomeço, para uma nova caminhada vitoriosa na tua vida, em nome de Jesus. Amém.